Senhoras e senhores, bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Então estamos no terceiro trimestre, estamos trabalhando dentro das ginásticas de conscientização corporal. Tivemos a nossa aula ao vivo, já tivemos mais uma aula que falamos sobre alguns valores relacionados à atividade física, à qualidade de vida, saúde, a parte estética também, né, que falamos na aula passada. Nessa aula de hoje nós vamos estar trabalhando um elemento que vocês provavelmente já trabalharam dentro da disciplina de ciências. Então, dentro da disciplina de ciências, há esse conceito, há esse trabalho. Então, nós vamos também dar uma pincelada, retomarmos esse conteúdo relacionado a este elemento que é essencial, principalmente dentro das nossas práticas das ginásticas de conscientização corporal. Então, esse elemento é fundamental, ele é muito trabalhado, ele é essencial para que possamos, além do conceito de estarmos vivendo, né, estarmos vivos, dependemos necessariamente desta ação, e também temos ele trabalhado de maneira específica ali dentro da atividade física. Então, que conceito é esse? Do que nós estamos falando? É sobre a respiração, né? Então, aqui está, nessa imagem aqui, nós podemos ver já a situação que envolve o conceito, a dinâmica, a mecânica da respiração. Então, na primeira imagem aqui nós temos os dois itens lá, tanto a inspiração quanto a expiração. Então, inspirei, expirei. Então, tá o conceito de inspiração, expiração. Na inspiração, oxigenamos o nosso corpo, levamos oxigênio até os pulmões, e ali dentro dos pulmões há essa troca gasosa, né? Havendo essa troca, nós expelimos o gás carbônico. Então, na inspiração entra O2, na expiração soltamos CO2. Então é o conceito da inspiração, a parte mecânica da respiração, né? Inspiração, expiração. Então nós vamos estar aprofundando cada um desses temas. Então respirar é o primeiro e último ato da vida. Nossa própria vida depende disso. Já que não podemos viver sem respirar, é tragicamente deplorável observar os milhões e milhões que nunca aprenderam a dominar a arte da respiração correta. Joseph Pilates. Já ouviu alguém falando, inspira pelo nariz e expira pela boca? De fato, a respiração é vital para nosso corpo e para a nossa sobrevivência. Então aqui entra dentro dos conceitos dessas definições. Então, o primeiro ato que qualquer recém-nascido faz o chorar, é o respirar, né? Então, o primeiro ato é o respirar, o último ato da vida também é o respirar, né? Então, ela está presente durante toda a nossa vida, né? E aí entra os conceitos das ginásticas, né? O trabalhar esse respirar. Como nós vimos aqui, uma frase aqui atribuída a Joseph Pilates, então Joseph Pilates é o criador de um método dessa ginástica que nós vamos estar estudando especificamente nas nossas próximas aulas, que é o método Pilates, né? Então nós vamos estar trabalhando esse método também, que trabalha e desenvolve muito a parte da respiração também, né? Então tem aqui a parte de respirar corretamente, né? Então não só respirar para estar sobrevivendo, para sobreviver, né? Sem respirar corretamente para estarmos trazendo melhor qualidade de vida, melhor saúde, que nós vimos na aula passada, né? Então tá aqui a questão da respiração. Ela é vital para a nossa sobrevivência. Então, a questão é, inspiro pelo nariz, solto pela boca. Existe uma célebre colocação lá também que fica fácil, né? Então cheirar uma flor, apagar uma vela. Esse seria também um dos conceitos, a prática correta, está trabalhando ainda mais, né, para estar desenvolvendo a questão da respiração. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. A frequência respiratória do ser humano, em repouso, é representada pelo número de inspirações por minuto, ou seja, as vezes que eu coloco o ar para os meus pulmões, né, a entrada de oxigênio. A respiração tem ciclo em torno de 12 a 20 vezes por minuto. Porém, se esse número é menor que 12 ou maior que 25, é recomendável que você procure ajuda médica. É através da respiração que oxigenamos o nosso corpo, levamos os nutrientes para as células, recarregando os níveis de energia e liberamos gás carbônico. Então tem essa situação, né? Então, em repouso, né? Não durante a atividade física, em repouso, é contado através da
inspiração. Então você pode colocar a mão sobre seu abdômen ali e estar verificando quantas vezes nós estamos inspirando por minuto. O normal recomendado é de 12 a 20, menos de 12 em repouso, né? Também pode ter algum problema respiratório, mais de 20 mesma situação, né? Então, se esses números estão além do colocado ali, né? Também você pode estar procurando ajuda médica que pode, às vezes, estar tendo algum problema respiratório ali, né? Então, tem vários problemas respiratórios, principalmente agora na primavera, né? A pessoa que sofre com problemas respiratórios ali, com alergias, né? Então, também pode estar tendo várias situações que pode estar relacionado também com a questão da respiração, né? Então, também, além desses números, conversa com seus pais aí e tá verificando, tá procurando a ajuda de um médico. Então, inspiração e expiração. A respiração tem como finalidade a troca gasosa de ar entre os pulmões e o mundo exterior. Cada parte desse processo dá-se um nome. Então, a inspiração é o ato físico de inserir ar nos pulmões. Então, é o que está retratado nesta animação aqui para vocês, né? Então, entrada de ar aos pulmões, então nessa troca gasosa, nessa mecânica entrar o ar nos pulmões, é chamado de inspiração. Então, é o que está retratado na animação, né? O ar entra pelas vias aéreas superiores, né? Percorre todo o trato ali da respiração até chegar nos nossos pulmões, onde ocorre essa troca. Então, a inspiração é o ato físico de inserir ar nos pulmões. E a expiração é o ato físico de pôr o ar que existe dentro dos pulmões para fora dele. Também é o que está retratado nessa animação, né? Então, o ar que está aqui vai ser expelido. Ali, o trabalho do músculo, né? Esse músculo impulsiona, o ar vai ser expelido para fora ali, geralmente pela boca, né? Que é o ato da expiração. Então, está retratado aqui inspiração e expiração. Bora para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Então, já contextualizamos um pouco a questão da respiração. Temos a nossa primeira atividade, que é o quê? Defina inspiração e expiração. Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos com a correção.
Retornamos então, pessoal, com a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era a definição de inspiração e expiração. Então eles definem como sendo o quê? Ambos são ato físico, né? Então a inspiração é o ato físico de inserir o ar nos pulmões e a expiração é o ato físico de pôr o ar que existe dentro dos pulmões para fora dele, né? Bem tranquila essa definição, né? Inspiração, expiração. Também fica fácil de estarmos realizando na prática esta definição, né? Então, ambos ato físico. Então, temos ali o principal músculo responsável por esse ato, né, da respiração. Então, o principal músculo responsável por essa situação é o diafragma. Então, ele é o principal músculo respiratório. Seu formato de cúpula, envolta por uma fina camada de músculo tendinoso, separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Sua superfície superior é convexa e a inferior é côncava, né? Então, aqui está o músculo nessa imagem retratando para vocês o músculo do diafragma, todo o complexo. Então, ele fica aqui envolto as costelas e ele vai trabalhar justamente baixando a parte do intestino e estômago, né? E depois também voltando, contraindo os pulmões para expelir o ar, né? Então é esse músculo aqui, o principal músculo da respiração, é chamado de diafragma. Então a origem dele é na face interna das 6 últimas costelas, da face interna do processo xifoide dos corpos vertebrais das vértebras lombares superiores. A sua inserção é no tendão central e a sua inervação, que é o nervo frênico, né, entre a C3 e a C5, e os 6 últimos nervos intercostais. A ação, então, é inspiratória, pois diminui a pressão interna da caixa torácica, permitindo a entrada do ar nos pulmões, estabilização da coluna vertebral e expulsões, né? Então aqui nessa imagem aqui está a interseção e aonde converge toda a musculatura do diafragma, né? Então tem toda essa situação aqui, como vocês já viram lá em ciências, ou estão vendo em ciências, né? Também vai ficar mais fácil essa questão da musculatura do sistema respiratório que é trabalhado em ciências. Então, como que a respiração acontece? Então, quando contraído, o conteúdo abdominal é forçado para baixo e para frente, fazendo com que aumente o diâmetro vertical do tórax. As fibras musculares elevam as costelas inferiores, aumentando o diâmetro transversal do tórax inferior. Ao mesmo tempo, através do externo, as costelas superiores são elevadas, aumentando o diâmetro anteposterior do tórax. Então, como ele fica envolto nas costelas que são chamadas de flutuantes, né? Então ela não tem relação ali, não estão ligadas especificamente ao externo, que é esse osso aqui, né? Então ela consegue fazer esse trabalho, né? Aumentar e diminuir essa questão. Tudo isso daí é o diafragma que vai estar realizando este movimento. Então, como o diafragma é músculo, sendo músculo, é treinável, é trabalhado. Por isso que também entra exercícios de respiração para estar melhorando a respiração, né? Sendo músculo, é treinável, sendo treinável, pode ser melhorado e muito. Então fica essa situação aqui para vocês. Então aqui está retratado como que acontece o movimento de inspiração e expiração, né? Então está retratado aqui como que são contraídas e soltas as costelas dependendo do movimento que é feito, tanto na inspiração quanto na expiração. Toda a questão de ossos que estão também envoltos ali nesta situação, expandindo e diminuindo o tamanho dos pulmões. Bora para mais uma atividade então? Falamos mais um pouco sobre a parte mecânica também da respiração, né? Temos mais uma atividade que fala o quê? O que é diafragma? Então, uma atividade descritiva, então você vai definir o que é o diafragma. Então, já voltamos com a correção também dessa atividade.
Voltamos então, galera, com a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era a definição de diafragma. Então, nesse desenho aqui, né, nessa animação aqui, nessa imagem aqui, nós temos a questão do diafragma. Então, ele é definido como sendo o quê? Então, ele é um músculo estriado, esquelético, extenso, que separa a cavidade torácica da abdominal. Ele é o principal músculo envolvido na respiração, né? Então, são vários tipos de músculo que o corpo humano possui, né? Então, o diafragma é um estriado esquelético, né? Também temos o estriado liso e temos o cardíaco. Então, são os três tipos diferentes de músculos que nós possuímos, né? Então, aqui está o diafragma. Então, ele é o músculo da respiração. Então, temos aqui também a situação do core, né? Então, vimos o diafragma, agora vamos falar sobre o core. O que é o core? Então, ele é um termo utilizado para todos os músculos que fazem a estabilização da coluna. A estabilização do core, então, consiste na habilidade de criar movimentos nos membros inferiores e superiores sem movimentos compensatórios da coluna ou da pelve, permitindo que a força seja transmitida desde a base até as extremidades sem se dissipar ou diminuir, né? Então, tem toda a questão dos músculos do core que está retratado nessa imagem aqui para vocês, né? Então, é a estabilização da coluna vertebral, né? Vai ligar a coluna vertebral na pelve, então vai fazer essa estabilização. Também tem relação com a respiração, né? Então, tem os músculos do core estão retratados aqui para vocês. Vista lateral, vista frontal e vista posterior aqui colocado para vocês. Então, todos esses músculos aqui são retratados, são colocados como músculos do core. Então, são os músculos da estabilização do core. Desde o transverso do abdômen, que é responsável pela sustentação da coluna, e o pélvico, que é pela elevação dos órgãos, né? Então, todos esses músculos aqui são músculos do core. Transverso, oblíquos, os retos, assoalho pélvico, diafragma, tudo isso daí faz parte da estrutura do core, relacionada com a coluna vertebral, né, para a estabilização da coluna e também da respiração. Então, aqui tem a relação do diafragma com a estabilização do core. Então, ele é o principal músculo de estabilidade do core, o diafragma, né? Estudos mostram que o diafragma é o primeiro que se contrai logo em seguida os músculos da parede abdominal. É essencial que isso ocorra dessa forma, pois se a parede abdominal se contrai antes, ela impede que o diafragma desça de forma correta, né? E tenha uma estabilização adequada, né? Então, o diafragma é o principal músculo da respiração, mas junto com ele são todos esses músculos que fazem, que compõem o core, né, também estão envoltos na respiração, né? Então, precisa que o diafragma faça o primeiro movimento para que os outros músculos entrem em ação, né? Então, é um conjunto, uma sequência que precisa ser seguida. Então, tudo isso aí também pode ser trabalhado, né? Se algum deles falha, pode ser trabalhado, pode ser feito exercício para estar melhorando toda essa situação, né? Como eu falei, é músculo, pode ser trabalhado, é treinável. Além disso, o diafragma pode desempenhar duas funções ao mesmo tempo, tanto de estabilização quanto de respiração. O diafragma e o transverso abdominal contribuem para o controle respiratório e postural. Indivíduos com capacidade limitada de contração do diafragma para essa estabilização têm o risco de sentir dores nas costas. Então aí também entra outro conceito, também, né? Entra o conceito da enfermidade. Também, às vezes, problemas, distúrbios lá na questão muscular, envolto no core, envolto no diafragma, pode estar acarretando dores na coluna, né? Então também tem essa situação, né? Então, mas tudo isso pode ser treinado, pode ser melhorado. Bora para mais uma atividade, então. Temos mais uma atividade na aula de hoje que fala o quê? Nosso KISS, nossa atividade objetiva. Terceira atividade. Qual dos músculos citados abaixo não faz parte do core? Então temos letra A, masseter, letra B, oblíquos, letra C, diafragma ou letra D, multífidos. Qual desses músculos não faz parte do core? Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade, né? Já voltamos também com a correção.
Voltamos então, pessoal, com a correção do quiz que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Qual dos músculos citados abaixo não faz parte do core? Então, resposta correta, letra A. Então, dos músculos citados aqui, todos eles são músculos, né? O que não faz parte do core é o masseter. Então, você que acertou essa questão, parabéns. Também podia voltar nos slides anteriores lá fazer essa consulta, né? Ou podia também fazer sua pesquisa na internet lá para estar melhorando, para estar complementando essa questão ali do nosso quiz. Então, dentro da respiração, né, temos tipos diferentes de respiração. Então, dependendo da atividade que estamos desenvolvendo, da atividade física ou do momento que estamos, existem tipos diferentes, tipos distintos de respiração. Então, que tipos são esses? O primeiro deles é o bracing. Então, como que caracteriza-se o bracing? Então, ele é uma técnica que utiliza da respiração diafragmática e da ativação do core para aumentar de forma consciente a pressão intra-abdominal. Ele é muito utilizado em treinamentos de força para dar mais suporte à coluna. Qual é a vantagem então de utilizar o bracing? Utilizando essa técnica, você pode aumentar a força, o equilíbrio e a estabilidade, né? Então aqui entra toda a situação do core novamente, né? Então, como ele vai aumentar a estabilidade, precisa trabalhar mais a musculatura em volta do core, então, toda a questão diafragmática e também os músculos que compõem o core, né? Então, tendo toda essa situação. Então, treinamento de força, utiliza-se o bracing, então é utilizado em treinamento de força para aumentar o suporte à coluna. Então, o primeiro tipo, o bracing. O segundo tipo de respiração é o dry-in. Como que ele se caracteriza? Então, é a ação de trazer o reto abdominal em direção à coluna vertebral. Idealmente, isso é feito através da contração do transverso do abdômen e dos músculos oblíquos internos, buscando a estabilidade, né? Então, temos outra situação de respiração. Então, todos esses conceitos são trabalhados dentro de atividades específicas de respiração, né? Então, nós temos o segundo deles, que é o drying in. O terceiro deles é o hollowing. Então, como que consiste o hollowing? Então, ele consiste em contrair o transverso do abdômen e dos oblíquos internos. Essa contração ocasiona uma diminuição de diâmetro da cintura com o objetivo de estabilização da coluna também, né? Então, aqui também entra a questão de estabilização. Então, também envolve toda a musculatura, além do diafragma, toda a musculatura que compõe o core que nós vimos anteriormente. Então, o terceiro tipo é o hollowing. E mais um deles que é o stomach vacuum. Como que funciona o stomach vacuum? Então, ele é uma técnica de respiração que consiste em inspirar e puxar o abdômen para dentro, como se quisesse encostar o umbigo nas costas para manter o vácuo no estômago. Dessa forma, fortalece o transverso do abdômen e pode afinar a cintura. Então, outra maneira é o stomach vacuum. Cada um deles são trabalhados especificamente. Então, são exercícios de respiração que trabalha específico cada um desses tipos diferentes, né? Então, dependendo da finalidade, dependendo do objetivo, são situações que são trabalhadas dentro desses tipos de respiração. Bora para mais uma atividade, então? Falamos dos principais tipos de respiração que são treináveis, que podem ser trabalhados através de exercícios específicos. A nossa atividade, nosso quiz, que fala o quê? Quais são os principais tipos de respiração que existem? Letra A, escapular, abdominal, torácica e diafragmática. Letra B, bracing, drying in, hollowing e stomach vacuum. Letra C, stomach vacuum, bracing, forçada e escapular. Letra D, bracing, drying, diafragma e oblíquo. Então marca lá a alternativa que fala o quê? Os principais tipos de respiração que existem. Já voltamos com a correção.
Voltamos então, pessoal, com a correção do quiz que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Os principais tipos de respiração que existem. Resposta correta, letra B. Então, os principais tipos treináveis e trabalháveis são o bracing, o drawing in, o hollowing e o stomach vacuum. Então, são os principais tipos de respiração existentes, que são trabalhados, são treináveis. Então, dentro dos exercícios, cada exercício é utilizado tipos diferentes de respiração, né? Então, se você quer um resultado melhor, mais eficiente, você trabalha diferentes tipos dentro do exercício, né? Então, em treinos de força, dentro dos treinos de força, que na musculação ou no treinamento funcional, né, a técnica mais utilizada é o bracing. E alguns atletas também acabam utilizando a técnica do stomach vacuum. Então, dentro dos exercícios de força, principalmente o bracing é o mais utilizado. Então, é amplamente divulgado a respiração, o tipo de respiração chamada bracing. Então, treinamento de força e treinamento funcional. Já nos treinos aeróbicos, então, como a intensidade varia muito, né, então podemos encontrar diferentes padrões respiratórios. Por esse motivo, existe um tipo técnica específica a ser utilizada. Lembrando que, nesse caso, o tipo de respiração irá variar de acordo com a intensidade da atividade física, né? Então, nos exercícios aeróbicos, varia muito a questão da respiração, o tipo de respiração utilizada, né? Então, dependendo da finalidade, dependendo da intensidade do exercício, essa respiração pode ser mudada, né? Então, cada vez, ali através do acompanhamento profissional adequado, né, também vai estar melhorando, vai estar trabalhando qual a maneira de estar respirando melhor durante esta atividade. Então, a respiração e o exercício, né? Então, a respiração ideal é feita pelo nariz, pois o ar entra quente e úmido ao pulmão. A respiração durante o exercício requer uma ventilação maior. Durante exercícios mais intensos, o nariz não é capaz de atender a ventilação sozinho, né? Nesse caso, utilizamos a boca para ajudar, né? Quantas vezes aí você fazendo alguma atividade, jogando, fazendo qualquer outra situação, e acaba tendo a sensação de que o ar que entra pelo nariz não é suficiente, né? Então você acaba utilizando também da boca para fazer a inspiração, né? Também às vezes para estar complementando, mas o ideal seria a respiração pelo nariz, porque também a situação de filtragem que o nariz faz, né? Tem também, umidifica o ar e vai estar entrando um ar com maior qualidade ao nosso pulmão, né? Então tem essa situação também, né? Mas durante a atividade física, para complementar, a boca pode ser utilizada. Então, situações de atletas, principalmente atletas de alto rendimento, para aumentar a entrada de ar aos pulmões, né, eles acabam usando dilatadores nasais, né, que é o que está retratado nessa imagem aqui, né? Então, nessa imagem ali, esse dilatador é colocado, ele vai aumentar o diâmetro do nariz, né, e assim, aumentando o diâmetro do nariz, vai conseguir captar mais ar para estar entrando nos pulmões. Então, principalmente atletas ali de alto rendimento acabam utilizando este implemento aqui, que é um dilatador nasal. Bora para mais um exercício, então? Mais um exercício na aula de hoje, para estarmos complementando e melhorando o nosso aprendizado. O nosso quiz, uma atividade objetiva, né, que fala o quê? Qual tipo de respiração é mais comum nos treinos de força? Então, nos treinos de força, qual que a respiração é mais usada? Letra A, o dry in, o hollowing, letra B, na letra C, o bracing, ou na letra D, stomach vacuum. Então, nos treinos de força, qual é o estilo mais usado? Vamos ter um tempinho e já voltamos.
Retornamos então, pessoal, com a correção do quiz que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? O tipo de respiração mais comum nos treinos de força. Então, nos treinos de força, a respiração mais comum, o tipo mais comum é o bracing, né? Então, nós vimos lá, né? Então, treinos de força e treinos funcionais, o bracing é o mais utilizado. Então, aqui temos os benefícios da respiração durante o exercício, né? Então, além da questão de estarmos vivos, de sobrevivermos, né? Tem outros benefícios da respiração correta, né? Então, para a respiração correta temos o quê? A redução da tensão muscular, a melhora do foco e a atenção, alívio do estresse, diminuímos os níveis de ansiedade, promove a sensação de relaxamento, controle da ansiedade, melhora da insônia, redução da pressão arterial e diminuição das dores lombares, né? Então, durante o exercício, a utilização correta da respiração, né? Então, além da questão de sobrevivência, né, temos outros benefícios que são trabalhados, que são trazidos, propiciados ao seu praticante, né? Então, tem várias situações aqui para vocês. Então, como nós vamos ver nas ginásticas, né? Então, a respiração é muito trabalhada. Todas elas, vocês vão ver que vai aparecer muito o conceito de respiração correta. E aqui temos um exercício para você estar realizando em casa, né? Então, são exercícios que trabalham a respiração, né? Então, são 3 situações que são colocadas aqui. Qual é o primeiro exercício? Então, o primeiro exercício é para ser feito deitado, né? Então, você vai colocar as mãos no abdômen, na altura do umbigo e respirar um pouco mais profundamente. Sentir que o abdômen move as mãos, soltando o ar. Então, você vai fazer isso de 12 a 15 vezes e voltar a respirar livremente, né? Então, você vai repetir esse processo durante essa situação, né? Então, nesse exercício deitado. O outro exercício nós vamos fazer sentado, então de forma confortável, com a coluna ereta, realizar inspirações profundas, seguidas de expirações profundas, de 8 a 10 vezes essa situação e voltar a respirar livremente, né? Então, mais um exercício, dessa vez sentado. Então, fizemos um deitado e o outro sentado. Então, todas elas repetindo, 12 a 15 na primeira, 8 a 10 na segunda. E temos mais um aqui a ser feito sentado também, né? Então, manter a palma da mão esquerda relaxada no colo e deixando a mão direita para abrir e fechar as narinas. Coloque o indicador e o dedo médio entre as sobrancelhas. Quando for respirar, feche a narina direita e solte pela esquerda. Depois puxe pela esquerda e solte pela direita, intercalando sempre. Então, de 8 a 10 vezes a situação e volte a respirar livremente. Então, aí nós vamos trabalhar as narinas separadas, né? Primeiro a esquerda, depois a direita, e assim vai repetindo esse exercício aí de 8 a 10 vezes, né? Então, coloca a mão lá e fecha as narinas. Fecha uma, depois fecha a outra. Faz o exercício, enche o ar de pulmão, solta pela boca. Tranquilo, né? Esta situação de exercícios a ser realizada em casa. Então, baixe o slide, baixe o material, leia com atenção, com calma e realize esse exercício. Surgiu dúvida? Entre em contato com o seu professor através do Classroom, através dos meios que vocês utilizam. Aqui dentro do quadro Saiba Mais, então, são vídeos que vão estar complementando. Aproveita que você já baixou o material, clica no link, assista o vídeo e aprofunde ainda mais o conhecimento na aula de hoje. As dicas aqui, então, também realiza a atividade lá no Classroom para garantir a sua presença na aula de hoje. E assim fechamos a nossa aula que falamos sobre respiração, conceito fundamental, ação muito presente nas nossas próximas aulas. Vocês vão estar vendo que vai estar aparecendo bastante a respiração. Agradeço a companhia de vocês, espero encontrá-los bem na nossa próxima aula. Forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.